Salve, seja bem-vindo aqui ao Ponto Final. Nós vamos falar de política. Olha, a política anda tensa, né? Mas é assim, a política é formada por ondas e por sentimento e um pouco ali de racionalidade. É assim mesmo. A política, você sabe, cuida da sua vida, define a casa que você mora, a escola do seu filho e o seu futuro. Daí a necessidade de prestar muita atenção no que está acontecendo aqui no coração do poder. E nós estamos exatamente com esse intuito, de levar até você as entranhas do que acontece na política. Hoje uma pessoa muito importante aqui no Ponto Final, a deputada Caroline de Toni. Ela é presidente da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Não é pouco não, viu? É um lugar de um resumo ali de juristas, pessoas influentes na Câmara dos Deputados. E mais, a deputada Caroline de Toni deu um ritmo novo, né, deputada? Da Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan, do Planalto Central do país. É uma honra estar aqui, Zé Maria Trindade. Eu tenho uma grande estima pelo seu trabalho, pela sua história, principalmente aqui cobrindo, né, a política já há muitas décadas, né? Então, o seu nome é consagrado no jornalismo político também. Então, uma honra estar aqui no seu programa, aqui na Jovem Pan. Também sou grande admiradora do programa. E estamos esse ano realmente presidindo, né, reta final agora da presidência da CCJ. Foi um grande ano para nós que somos deputados da oposição na CCJ. Conseguimos pautar importantes projetos e, mais do que pautar, discutir e aprovar propostas importantes da agenda da oposição, né? Porque estamos enfrentando aí uma dificuldade, né? Que somos de oposição ao governo federal e também estamos vivendo um momento inédito, né? Onde o judiciário está tendo um protagonismo político. Então, enfrentar e tentar botar um reequilíbrio para esses poderes, fazendo com que o Congresso Nacional seja protagonista da legislação, como você diz, né, dessas regras da vida civil, que elas sejam pautadas realmente e estabelecidas pelo Congresso Nacional, é uma meta e isso a gente fez com que fosse permitido e discutido muito na CCJ esse ano com grandes temas também. Pois é, olha, a Comissão de Constituição e Justiça tem ali uma maioria de oposição, mas isso foi construído, não é por acaso. Os representantes que estão ali foram eleitos, né? Então, você, com seu voto, acabou formando o Congresso e, de tabela, a Comissão de Constituição e Justiça. Como disse a presidente aqui, deputada Caroline de Toni, não é só pautar, é preciso aprovar, discutir e aprovar. Que organização a senhora fez de pautar exatamente projetos que seriam aprovados, se foram aprovados com folga, né, no plenário? Então, nós estabelecemos, primeiro que tivemos importantes projetos em várias áreas, né? Eu vou falar aqui, por exemplo, da matéria penal. Nós saímos do ano anterior de uma CPI do MST, onde descobrimos grandes problemas no campo, onde um movimento criminoso de invasão de terra tinha uma coordenação política em vários estados e fazendo com que as pessoas se mantivessem cativas a um movimento que não entrega a reforma agrária, que não entrega a terra e nem titulação. E a partir dessa comissão de inquérito vieram várias ideias e projetos que estavam na CCJ. Aprovamos muitos desses projetos para enaltecer a propriedade privada e aumentando as penas desses crimes de esbulho possessório, de invasão. Também pautamos importantes matérias com relação ao agronegócio, né, que nós temos ali, eu participo inclusive da Frente Parlamentar Agropecuária. Sabemos que o agro é a grande força, grande locomotiva econômica do país. E muitas vezes temos projetos que colocam o agro, tentam enaltecer muito. Nós que temos as maiores leis protetoras do meio ambiente do mundo, cerca de 60% do território nacional é protegido hoje, e mesmo assim o agro é visto como um vilão. O agro que ocupa pouco mais do que 8% do território nacional, né? E nós vemos esses movimentos, né, ambientalistas que tentam inibir cada vez mais o agro e nós, então, pautamos grandes desses projetos que estavam parados na comissão, a pedido da Frente Parlamentar e tivemos êxito. Nós vamos falar sobre cada um desses temas e, além disso, a senhora colocou para frente projetos importantes, como, por exemplo, o fim de decisão monocrática no Supremo para vetar uma lei que foi aprovada no Congresso. Olha, uma lei para ser aprovada no Congresso não é fácil, passa por comissões, Comissão de Constituição e Justiça, temáticas, passa pelo plenário, vai para o Senado, também comissões, depois sanção do presidente, e lá um ministro invalida.
Tanto é assim que o próprio Supremo se autoconteve e colocou dificuldades para uma decisão monocrática. Mas a senhora colocou em pauta e aprovou. Agora, o outro projeto, que dá ao Congresso Nacional a última palavra, esse aí é mais polêmico, né? Mais difícil. Exatamente, né? Nós tivemos exemplo, na verdade, essa questão do ativismo judicial, né, esse protagonismo exacerbado do Poder Judiciário, ele é algo que vem prejudicando a democracia brasileira. Então, por exemplo, assim, a PEC 8, que já veio do Senado, que é da decisão monocrática, a gente vê a importância dela, Zé Maria, é importante deixar isso claro ao público, que nós tivemos, por exemplo, a desoneração da Folha, que ela prestigiou aí 17 setores importantes da economia, e nós aprovamos no Congresso, na Câmara, com 513 deputados aprovaram, 81 senadores aprovaram, o presidente Lula vetou, nós derrubamos o veto e aí a prorrogação da desoneração da Folha deveria estar valendo no Brasil. O Lula não gostou, peticionou ao Supremo Tribunal Federal e o Zanin, por decisão monocrática, obrigou o Congresso a legislar contra sua vontade, em sentido contrário, sob pena de eles legislarem a respeito disso. Ou seja, desrespeito total à força do Congresso Nacional. Mesma coisa o marco temporal. Nós estabelecemos que na Constituição, por meio de lei, está previsto o marco temporal para não demarcar novas terras indígenas. Já temos 14% do território demarcado. Não gostaram dessa decisão do Congresso Nacional, que deveria prevalecer, e o próprio ministro Gilmar Mendes estabeleceu uma mesa de conciliação para tentar ter um acordo nos casos que estão em litígio, porque eles não aceitam a força do Congresso Nacional. Então, para que a vontade... O limite é a Constituição, né? A promulgação de 88. Então, né? Nós temos a importância de dizer que não deve, por decisão monocrática, violar a vontade do Congresso Nacional, e a PEC 28, ela fala mais. Ela diz o seguinte: caso o Judiciário invada a competência do Congresso Nacional e legisle no lugar do Congresso, nós podemos sustar essa decisão. Deputada, então isso é muito importante para restabelecer o reequilíbrio entre os poderes. Voltando aqui ao MST, eu acompanhei muito a CPI do MST, né? Foi uma CPI muito ativa e provocou até debates fortes. Eu me lembro que, imagina, o deputado foi acusado de invadir uma área ocupada pelo MST que tinha invadido. Quer dizer que... Um barraco, né? Os barracos que estavam lá. Nós fizemos uma diligência no interior de São Paulo. A senhora estava nessa diligência com o Zuco. Já estava grávida, inclusive, né? Estava Então a senhora invadiu uma área invadida. E estava lá. Nós fomos no interior e, na verdade, nesses barracos, assim, a gente queria ver, porque tinha muita propaganda política de deputados que estavam na CPI da esquerda também, né? Tinha propaganda lá do Lula, tinha propaganda da Sâmia, era lá bem a região eleitoral dela. E esses movimentos a gente via que eram pessoas muito pobres, que não tinham saneamento, não tinham educação, não tinham o mínimo de dignidade para estar lá. E ficavam anos a fio na expectativa de ter um título de terra, de ter a sua terra própria. Então eles iludem essas pessoas de que elas vão ter acesso à terra e, na verdade, mantêm por décadas a fio e não cumprem a palavra. Essa organização do MST também é alvo aí de outro projeto de definição de que o MST tem que ter um CPF. Isso, nós temos o projeto para que os movimentos não sejam clandestinos, que tenham CNPJ, que tenham pessoas responsáveis pelo movimento. Nós temos um projeto que está em tramitação, que é para criar um cadastro nacional dos invasores, porque essas mesmas pessoas, nós temos um projeto já aprovado, 709, que foi aprovado também no plenário da Câmara dos Deputados, que saiu da CPI, foi aprovado na CCJ e aí a própria FPA levou para o Lira pautar e foi aprovado, que mostra que pessoas que participam dos movimentos sociais não podem participar de concurso público, não podem ser inscritas no movimento da reforma agrária, justamente para inibir pessoas de bem que querem a titulação de terra, que façam esse crime que é esbulho possessório. A senhora usou um termo, participa de movimentos sociais, não é isso, né? Não é movimentos sociais em geral. Movimento de invasão de terra. Que é diferente. Que é crime. Invadir território de alguém, de outra pessoa, por meio de força, que eles fazem isso, né? É crime. É esbulho possessório. E elas aí receberiam uma reprimenda, porque quer fazer reforma agrária, pode fazer, mas de uma maneira legal, de uma maneira correta. Aliás, o Bolsonaro inovou muito na questão da reforma agrária. Ele criou uma plataforma, porque hoje o que eles fazem? Eles fazem o movimento, escolhe a terra que deve ser destinada, o que é ilegal, porque ela deve ser passada por um escrutínio público ali, um edital, e ele também escolhe as pessoas que devem ser beneficiárias. Eles fazem uma lista, e se a pessoa não segue as regras internas do movimento, o Sérgio ele falou, nós temos uma lei própria dentro do movimento. Se a pessoa não seguir essa lei própria, ela está excluída da reforma agrária. Mas desde quando que uma política pública deve ser estabelecida por um movimento clandestino que comete crimes?
E a reforma agrária era conduzida assim pela esquerda. E isso tudo foi declarado ilegal pelo TCU na época da Dilma, e por isso eles disseram, ó, parem a reforma agrária tal como está sendo feita com esses movimentos, porque ela é ilegal. E aí o que eles fizeram? Eles mudaram a lei? Não. Eles agora disseram que vão alterar essas normas internas para que a reforma agrária seja feita conforme os movimentos clandestinos, ou seja, eles não respeitam nem a lei vigente e nem a orientação do TCU. Como é que a senhora considera hoje o Congresso Nacional? Muita gente diz que o Congresso é conservador, é de direita. É verdade? Não é verdade. Infelizmente não é verdade, né? Porque nós só temos cerca de 120 deputados de oposição, que são de direita. Nós temos aí cerca de 120 deputados de esquerda. E os demais... Um pouco menos, né? 200 e pouco, nós temos aí de centro, que é realmente a baliza que vai ora para um lado, ora para o outro, e que define né, as regras ali. Mas a oposição faz um barulho muito grande, está fazendo um bom trabalho. Né? A oposição faz um trabalho muito bom, muito grande. Nós tivemos esse exemplo na CCJ, né, porque o colegiado aprovou várias matérias que nós colocamos na pauta, desde contra drogas, contra a invasão do MST, a favor do agro, a favor das liberdades, né? Para botar um limite nesses excessos do Supremo Tribunal Federal. Então foram vários temas que tivemos êxito este ano. A estratégia política é um pouco diferente da vida nossa de cada dia. Quando se aprova um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, mesmo que não tenha maioria para aprová-lo no plenário da Câmara, mas força o governo se movimentar, se posicionar, e isso é desgaste. E é a ideia da oposição, mostrar exatamente o que pensa cada um, né, deputada? Mas eu vou falar para vocês, nós vimos esse ano o governo muito desorganizado dentro da comissão. O único projeto que nós vimos realmente o governo se movimentar para não deixar ser aprovado foi o projeto para criar, para manter um órgão que eles criaram de forma ilegal. A AGU hoje está sendo instrumentalizada para censurar a Advocacia Geral da União. Eles criaram uma Procuradoria da Defesa da Democracia, que lá está estabelecido no decreto de criação do órgão, que deve combater a desinformação. E ali eles reúnem fala de deputados para tentar censurar a oposição dentro do Congresso Nacional. Então, quando nós pautamos esse PDL 4 na Comissão de Constituição e Justiça, nós vimos realmente o governo se movimentar para não deixar derrubar um órgão criado por decreto, que deveria ter sido criado por lei, que é aí a inconstitucionalidade desse órgão, que ele tem como fim ficar monitorando fala de deputados, infelizmente, hoje no Congresso Nacional. O que é desinformação? Até hoje eu não descobri bem. É aquilo que desagrada a esquerda. É a narrativa que desagrada a esquerda, é considerada hoje desinformação. E como eles querem acabar com a oposição, com a direita, eles ficam dizendo que tem que ter agências de checagem para poder evitar desinformação que é espalhada pelas redes sociais. Por isso eles usam esse pretexto para inclusive querer regulamentar esse ambiente das redes sociais para tentar realmente inibir aquilo que não condiz com a visão de esquerda. A internet e as plataformas, elas são uma grande novidade, né? E tecnologia, toda tecnologia, ela demanda uma regulamentação para a segurança jurídica, né? Até para a segurança das empresas que militam na área. Não era o caso de fazer uma regulamentação, pelo menos mínima, na inteligência artificial e nas plataformas? Olha, Zé Maria, eu sou uma defensora ardorosa da liberdade de expressão. Tanto que eu, quando recebo críticas, não processo quem me critica. Porque eu entendo que dentro da lei a gente já tem os mecanismos. Mas por mesmo do lado pessoal, a senhora admite? Injúria, calúnia e difamação já existem. Isso. Então, se você precisar processar alguém que exerceu uma crítica muito ácida ou está exercendo uma ameaça, você já tem hoje os meios no Código Penal. Só que em vez de estar investigando uma injúria ou uma calúnia e difamação que foi feita cara a cara, você tem ali a internet. E a polícia tem os meios de quebrar o sigilo, de ver de onde vem aquela ameaça e de ir atrás para combater esses crimes que são cometidos também nas redes sociais. Mas isso não é pretexto para poder censurar, para poder dar um poder à agência de checagem ou às próprias plataformas e se responsabilizar sobre falas de terceiros, porque as plataformas são uma grande praça pública onde as pessoas exercem suas liberdades. Se cometem excessos, podem pagar, de acordo com a lei já vigente no país também. Tem duas novidades nisso aí. Primeiro é vamos dizer, a repercussão, porque uma injúria, difamação, calúnia feitas antigamente era muito mais, vamos dizer, mais restrito ali a grupos, a locais. Agora não.
Uma queima de reputação, ela ganha uma dimensão muito imensurável, grande, né? e eterna. Ninguém apaga absolutamente nada da internet. Então, eu entendo que deveria ser uma adaptação. Por outro lado, é muito difícil de saber quem está te criticando, porque não há nenhuma exigência, ninguém coloca o CPF, ou seja, a cara dele. Eu sou um defensor da liberdade de expressão, é a minha vida, é minha profissão, eu nunca fui outra coisa, não ser jornalista. Então, a minha vida inteira, mas deve-se identificar. E as plataformas que são as donas deste negócio é que devem identificar. Eu entendo que a gente também tem mecanismos para isso. Nós temos o direito de resposta, nós temos o direito a uma indenização. É claro que uma vez que você queima a reputação de alguém, é muito difícil de você voltar atrás e corrigir. Mas aí também vem outra coisa, é o preço que a pessoa paga por ser uma pessoa pública também. Aí tem isso também, né? A gente tem que entender que a partir do momento que você quis ser uma pessoa pública, você vai estar... na vitrine. Vai estar na vitrine. Então, eu entendo isso de uma forma bem liberal também. Hoje, os veículos de comunicação, nós aqui somos todos regulamentados. Eu costumo dizer que nós somos mais regulamentados do que energia nuclear, do que bomba atômica, né? É uma responsabilidade muito grande. As redes não têm exatamente. A ideia é que nos levassem para a situação das redes ou trouxessem as redes para a nossa situação, né? Considerar redes como veículos de comunicação que são. Eu acredito que com o tempo é possível que o Congresso legisle a respeito disso. Mas eu sou defensora da liberdade plena e acredito que as leis vigentes já... eu sou desse espectro que acredita na liberdade de expressão plena do indivíduo. Se o Congresso não fizer esse trabalho, o Judiciário vai tomar conta. E sobre a inteligência artificial, que é outro ponto que está em crescimento. Eu li recentemente uma frase de um autor que eu gosto muito, o Yuval Harari, do Sapiens, ele dizendo o seguinte, que o Sapiens, o ser humano, inventou o carro. E em seguida ele descobriu que precisava inventar o freio. Inventaram o carro e não inventaram o freio. E aí ele disse que a IA está na mesma situação, estão inventando uma inteligência e freios, é preciso freios, que isso pode aniquilar ou ameaçar a raça humana. É que a gente tem, até agora, a inteligência artificial, ela está em pleno desenvolvimento, então nós não temos, em princípio, eu não vejo uma ameaça concreta, mas a partir do momento que houver uma ameaça concreta ao ser humano, possivelmente vai ser passível de regulamentação. Mas eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto. Na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, olha, eu já disse aqui, a CCJ é uma área de raposas felpudas, dos políticos mais tradicionais. A disputa é muito grande. A senhora teve dificuldade de se impor lá? Olha, no início, quando eu me pedi essa oportunidade ao nosso líder, ao Tineu e ao presidente Valdemar, eu fui a primeira a fazer o pleito, então eu era a primeira da fila. E daí, como os outros colegas, a deputada Bia Kicis foi a primeira mulher e ela também é de direita, né? Isso é muito importante, né? Porque falam que a esquerda diz defender muito as mulheres, mas efetivamente eu vejo que quem deu espaços de poder efetivo, oportunidades para as mulheres exercerem com meritocracia o seu papel, foi a direita. Tanto que nós tivemos a primeira presidente mulher da CCJ, a deputada Bia Kicis, eu fui a segunda presidente, e nós duas somos de direita. Então, quem efetivamente deu esses espaços importantes de poder... A deputada Bia Kicis é daqui, do Distrito Federal, foi a mais votada aqui. Isso. E eu também fui, com a graça de Deus e o apoio dos catarinenses também, tive a graça de ser a mais votada em Santa Catarina nessa último pleito. E eu vou dizer para vocês, eu tive um pouco de rejeição no início, com o meu nome à disposição, por ser de direita e ser de oposição. Então, os deputados de esquerda estavam meio que não querendo o meu nome. Mas, uma vez vencida essa dificuldade, fui votada, tive o mandato de eleição ali na CCJ e sempre tive muito respeito. Tem alguns deputados, sim, que toda reunião querem fazer uma oposição à minha presidência, apresentando pedidos não concordam com a pauta, daí querem apresentar projetos extra-pauta, tentam me xingar, mas eu não levo para o lado pessoal. Como é que a senhora define a pauta? Uma decisão monocrática? Nós recebemos semanalmente muitos pedidos, seja para designar relatoria, seja para colocar processos na pauta. E assim como o presidente Lira, o presidente da Câmara, ele ouve o colegiado de líderes e ele tem o poder da pauta, nós também ouvimos os pedidos que recebemos semanalmente e
colocamos na pauta, né, um poder discricionário mesmo. É um grande poder, né, estabelecer a pauta. Mas eu acredito que o presidente tem poder de estabelecer a pauta, mas é o colegiado que decide se quer ou não a pauta. E todas as pautas que nós apresentamos, mesmo que elas fossem mais à direita, elas tiveram êxito. Então, um sinal de que o colegiado está gostando da administração desse ano, que já está chegando à sua reta final, né? O presidente da Câmara, ele adotou ali um sistema muito interessante para tirar poderes da comissão. Ele cria a comissão especial, né? E na comissão especial, aí ele nomeia relator, presidente e integrantes. Como é que a senhora recebeu a retirada da CCJ, o projeto que já estava em andamento da anistia? Olha, nossa expectativa era muito boa para aprovar esse projeto. Nós tínhamos a convicção que seria aprovado, inclusive, se não naquela semana, na outra, ficando pronto para o plenário. E ali, se não gostou do parecer, poderia ter designado outro relator. No entanto, a partir do momento que o outro presidente usou a anistia como poder de barganha para a presidência da Câmara, vários começaram a utilizar a anistia como barganha para a presidência da Câmara. E ali melou. Então, em vez de analisar a anistia como um projeto importante para liberar pessoas que estão sendo injustiçadas, ela começou a ser utilizada para outros fins. Infelizmente, isso aconteceu e houve uma pressão muito forte da direita para pautar e muito forte da esquerda para não pautar. E eu acredito que isso prejudicou o andamento na CCJ e fez com que o Lira tirasse e prometesse criar uma comissão especial para analisar. Eu fiquei triste, vou falar para vocês pessoalmente, fiquei muito triste porque eu tinha convicção que seria aprovado na CCJ e nós daríamos pronto para o plenário. E nós temos urgência na aprovação desse projeto. Nós estamos tendo pessoas que fizeram com batom, perder o mané, que é algo que só apaga ali, com um paninho, com um sabão, você apaga da estátua, não é um crime periculoso, não é uma pessoa nociva para a sociedade, que está recebendo uma pena absurda, desproporcional, não está havendo individualização da pena, não está sendo respeitado o devido processo legal. E a gente está vendo muitas atrocidades sendo cometidas, sem direito a duplo grau de jurisdição. Contra quem essas pessoas vão recorrer depois que sair dessas sentenças? Então, assim, é um projeto necessário e eu defendo a anistia. São presos políticos hoje no Brasil que temos e isso devem ser anistiados o quanto antes. A minha parte eu fiz. Agora, que cobrem do presidente Lira a celeridade desse projeto, porque ele tirou da nossa alçada, né? É interessante que o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, ele até admite negociar. O que ele diz? Não há como dizer que não aconteceu nada no dia 8 de janeiro, né? O questionamento é sobre isso que a deputada está falando, 17 anos de prisão. Né? Homicídio é 8 anos. Não, assim, se tiver o vídeo ou a prova de que a pessoa danificou, ela deve pagar por aquele dano. Dano de quebrar vidraça, dano de quebrar estátua, dano de quebrar um bem patrimônio cultural. Esse gasto já está em mais de 45 milhões de reais. A pessoa deve pagar por isso. Agora, tem que ter essa individualização da pena. Você é reconhecido que você danificou isso. A individualização da pena foi uma evolução no direito penal e ela deve ser respeitada. Então, eu acredito que quem realmente cometeu e tem como provar que aquela pessoa cometeu tal dano, deve pagar. Não deixar a pessoa sem pagar. Então, a senhora admite que a negociação pode ir para a redução da pena, né? O fato é que nós temos pessoas lá que não estavam, que chegaram depois e estão sendo condenadas a 17 anos com sentenças genéricas. Para os casos em que não é possível fazer a individualização da pena e comprovar que ela realmente danificou, a dúvida é em favor do réu, é o que diz a lei, não é o que a Carolina está dizendo. Sim, mas no texto da anistia não tem como fazer essa diferença. Mas no devido processo legal tem. Essas pessoas deveriam estar sendo julgadas por um juiz de primeiro grau. É o princípio do juiz natural, do promotor natural, do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena, da possibilidade de ter uma prova robusta para ela ser condenada. Se isso for respeitado, eu defendo que elas sejam julgadas, mas então que fizesse o devido processo legal tal como está na lei, e não no inquérito já aberto no Supremo, entende? Então a gente entende que esse processo ele já parte de uma condução já parcial, né, que já visa a condenação das pessoas indiscriminadamente, e isso fere os princípios básicos, os direitos básicos do acusado. Perfeito. A deputada Caroline de Tone está fazendo um trabalho muito importante na Comissão de Constituição e Justiça e muito tenso e carga máxima. E está cuidando de uma bebê, né, deputada? A senhora, quantos meses? 8 meses? 10 meses. 10 meses, né?
Como é Estou que com é uma filha de 10 meses. Como é que é esse acúmulo de função? Então, foi uma experiência muito interessante. Né, fui mãe de primeira viagem. Quando eu tive a Betina foi no dia 13 de janeiro e a gente voltou às atividades no final de fevereiro. Eu vim para Brasília quando ela tinha 50 dias. Eu trouxe ela junto, sem saber se a CCJ ia dar certo ou não. Se não desse certo, eu estava cogitando pegar a licença maternidade. Mas como deu certo, com 50 dias, ganhei o mandato ali de 1 ano da CCJ e vim trabalhar com um bebê de colo recém-nascida. Então foi um ano muito desafiador de ter uma bebê recém-nascida e assumir a principal comissão da Câmara dos Deputados. E graças a Deus deu tudo certo. Tenho pessoas de confiança que me ajudam com a Betina, né, uma rede de apoio muito boa. A Betina fica em Santa Catarina. Ela veio 2, 3 vezes para cá durante este ano. Eu achei melhor. Mas é muito inóspito, né? O avião, aeroporto. Conexão, aeroporto, horas de aeroporto, daí... e bebê gosta de rotina. Então eu tenho pessoas de confiança que cuidam dela para mim. Nesses 3 dias que eu fico fora, mas nos outros 4 dias, a minha prioridade foi a minha filha. Então estou bem com a consciência tranquila que dou tempo de qualidade, fico com ela. Eu realmente desligo e fico muito com a minha filha, então consegui exercer bem esses 2 papéis. A parlamentar não tinha, mas foi estabelecida aqui a licença maternidade, a possibilidade, né? Tinha uma possibilidade de pegar 4 meses de licença maternidade e o regimento interno foi alterado pela bancada feminina. Eles conseguiram mais 2 meses remoto, porque tem a questão da amamentação e tudo mais, né? Enfim, então as mulheres realmente conseguem exercer os 2 papéis. A senhora não... Eu abri mão da minha licença, inclusive eu tenho 2 faltas não justificadas, porque eu tinha acabado de ganhar nenê e não consegui vir na primeira semana. E eu até vou querer rever isso, porque na verdade são faltas justificadas, né? Que eu poderia ter usufruído de 6 meses e não peguei nenhum dia, né? Deputada, como fazer a representatividade feminina ser real no Congresso Nacional? Porque a maioria, no número de eleitores, não tem a representatividade aqui. Olha, eu acredito que a mulher, que a atividade política, ela é uma atividade, assim, que a natureza do homem e da mulher muitas vezes leva a mulher a buscar outros caminhos. A mulher cada vez mais está se interessando pela política e de forma natural ela é convidada a participar. Foi assim que eu entrei na política. E eu acho que esse é o caminho natural que as mulheres devem trilhar para participar da política. E eu vejo muitas das mulheres que estão aqui hoje, elas exercem a política porque realmente gostam, porque realmente se interessam, porque realmente é um propósito de vida, que é o meu caso, é o caso das minhas colegas, que eu vejo hoje na Câmara. E eu acho que tem que ser algo natural. Então eu defendo que a mulher esteja onde ela quiser. Se quiser estar na política, esteja. Se quiser ser dona de casa, cuidar do marido, dos filhos, que esteja livre para fazer isso. Então muitas das mulheres que dizem defender as mulheres, quando as mulheres resolvem, não, eu quero cuidar da minha família e dos meus filhos, são criticadas por essa onda de mulheres que dizem defender as mulheres, mas não aceitam quando a mulher quer ser mãe, quer ser dona de casa. E eu defendo a mulher em todos os âmbitos que ela quiser realmente exercer. E eu acho que deve ser esse o caminho a ser trilhado pelas mulheres. Uma mudança na proposta do feminismo, por exemplo. Eu não acredito nessa pauta, é que a pauta feminista, ela hoje é uma pauta muito identificada com a esquerda, que procura ter igualdade com os homens, custe o que custar. A mulher quer substituir o papel do homem. E eu não vejo assim, eu vejo que a mulher tem o seu papel, tem suas características próprias, dadas inclusive pela natureza. E ela pode exercer, seja esse papel natural, seja esse papel de protagonismo na sociedade. Então, assim como eu hoje estou como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu também sou esposa, eu também sou mãe, eu também sou dona de casa. E acho que a mulher pode exercer o papel que ela quiser. Ela deve ter liberdade de escolha e ser respeitada nessa liberdade de escolha. A senhora é uma advogada e veio para a política, né, exatamente na onda das manifestações e, vamos dizer assim, no acordar do Brasil, porque muita gente dormia em berço esplêndido, achando que o PSDB era a direita do Brasil e que não podia mudar muita coisa, né? E qual é o balanço que a senhora faz aí desses 2 mandatos, né? A senhora foi candidata a vereadora e depois deputada federal. Como é que a senhora vê? Realmente faz sentido a mudança ou é difícil mudar o que está estabelecido? Eu acho que tudo é uma questão de perseverança. É uma questão, por exemplo, a esquerda demorou 30, 40 anos para ter uma hegemonia cultural no Brasil, para dominar as escolas, as universidades, a imprensa, de modo geral, ter uma certa hegemonia. O professor Olavo de Carvalho veio denunciar essa hegemonia cultural.
E ele fez a primeira quebra de paradigmas que eu vejo que levou uma geração a se interessar por política, por direita, por esquerda, enfim, por vários nomes, vários autores que nem eram sequer conhecidos no Brasil. A partir daí, abriu o caminho para uma liderança carismática chamada Jair Messias Bolsonaro, que realmente é um símbolo icônico da direita. No primeiro mandato do Bolsonaro, se elegeram 54 deputados alinhados. No segundo, se elegeram 99. Agora, nessa terceira onda da direita, eu acredito que vão eleger a maioria no Senado. E aos poucos nós vamos conquistando cada vez mais cadeiras. E aos poucos as pessoas vão se interessando pela política. Antigamente as pessoas sabiam o nome da escalação do time da seleção brasileira e não sabiam o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje é o inverso. Eu não sei o nome do time da seleção brasileira, mas sei o nome dos ministros. Sei o que está acontecendo na política, na ordem do dia da política nacional. Então, essa evolução é uma maturidade da nação brasileira. E eu acho que isso está acontecendo cada vez mais. E eu acho que isso é gradual. Só que as pessoas têm que entender que a gente também não só faz isso na política. A gente também deve fazer isso na cultura. Deve fazer isso na sua comunidade, ser síndico do prédio, ser líder comunitário, enfim. As pessoas têm que se interessar pelo âmbito de ação delas no seu cotidiano. A partir do momento que as pessoas se interessam mais e se envolvem, elas são protagonistas também. E é isso que a gente precisa. A solução não está só na política. Aliás, a política é a cereja do bolo. O que é importante é a atuação na sociedade. Muito bem, a deputada Caroline de Tone, presidente da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Quero agradecer a você por acompanhar aqui o Ponto Final. E é isso. Até mais. Obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.